A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Que alegria, meus irmãos, mais uma vez estarmos aqui para juntos meditarmos na Palavra de Deus, neste dia tão especial que o Senhor nos concede, para nós sermos edificados, para nós sermos restaurados por essa palavra, que é a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Cláudio Morandi, saúdo a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós somos pastor ali da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, bem no centro de Sidrolândia, na Rua Acre, o número é 260. Você pode ligar para nós no telefone 3272-4801. Somos ali da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado na Rua Acre, o número é 260, bem no centro de Sidrolândia. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus com este tema: não silencie o Evangelho. Não silencie o Evangelho, é que nós vamos estudar junto com todos vocês. Até às 11 horas da manhã nós estaremos aqui para meditar sobre esse tema de fundamental importância para as nossas vidas como cristãos. Para aqueles que ainda não ganharam uma experiência de regeneração, poderão ter nesta oportunidade, porque nós estaremos pregando a verdade da palavra. Não silencie o Evangelho. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, graças te damos, porque é o Senhor é quem faz a obra. O Senhor não precisa do nosso desempenho. Tudo isso, Pai, já foi feito, a obra da cruz, a obra da salvação. Cristo já realizou na cruz no seu corpo santo, há mais de 2000 anos atrás. E nessa oportunidade, Pai, nós nos prostramos diante do Senhor, rogamos que o Teu maravilhoso Espírito possa operar em nós edificação, regeneração, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. Faça esta obra em cada um de nós, nesta oportunidade. E a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, não silencie o Evangelho. Por que nós não devemos silenciar o Evangelho? Porque quando nós ficamos em silêncio e não pregando o Evangelho, às vezes nós falamos muitas coisas e não o Evangelho, nós estaremos sendo traidores, porque Jesus disse para nós pregarmos o Evangelho e nada mais. Nós não pregamos curas, nós pregamos aquele que faz as curas. Entende? Então, estou me lembrando aqui de John Wesley. John Wesley foi o fundador do metodismo. Então, ele dizia, lá na sua escola de pregadores, ele dizia que duas coisas vão acontecer quando você pregar a palavra do Evangelho. Primeiro, a pessoa ela é convertida ou a pessoa ela se enfurece, ela fica brava, fica com raiva. Mas por quê? Isso porque a pessoa ela não pode se enfurecer e ser convertida ao mesmo tempo. Ou se enfurece, ou ela é convertida. Deixa eu colocar de outra maneira. Ou a pessoa crê
em Cristo crucificado, ou ela se levanta furiosa, nervosa e brava e ela vai embora. Queridos, infelizmente os púlpitos modernos, os púlpitos dos nossos dias estão em silêncio em relação à pregação do verdadeiro evangelho da salvação. Infelizmente nós estamos vivendo numa época onde os evangélicos realmente estão sem o evangelho. São evangélicos vazios do evangelho. E a palavra de Deus diz que a única maneira de uma pessoa ser regenerada é pelo evangelho. Não existe outra possibilidade de você ser regenerado, de você ser um nascido de novo, de você ser salvo, a não ser pelo evangelho. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, o versículo 15, a Bíblia diz assim: porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Preste atenção que Paulo diz que nós somos gerados pelo evangelho. Pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, queridos, não há nenhuma possibilidade para qualquer crente, pastor, membro de igreja. Às vezes a pessoa pode ser até membro de igreja. Essa expressão membro de igreja não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque as pessoas, elas são hoje, se acham filhas de Deus, quando aceitam Jesus, quando descem as águas do batismo e se tornam membro da igreja. Isso não é novo nascimento. A Bíblia diz, nenhum versículo da Bíblia fala que nós temos que aceitar Jesus. A Bíblia diz que Ele nos aceitou lá na cruz. Então, quando eu creio que eu fui atraído em Cristo, fui crucificado e morto com Cristo, o Pai me aceita. Porque eu participei daquela obra. Cristo, Ele compartilhou a sua morte no Calvário. E a lei diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus, Ele não inocenta o culpado. Deus não pode salvar o pecador se este pecador não crê pela fé que lá na cruz ele foi morto com Cristo. Não tem possibilidade. Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição. Para que eu seja salvo, eu preciso de crer na minha morte com Cristo, no meu sepultamento com Cristo e na minha ressurreição juntamente com Cristo. E eu só posso estar na glória, eu só irei para a glória o dia em que eu crer neste evangelho. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz assim: a fim de sermos, 12 e 13, Efésios 1, 12 e 13, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo só vai me selar depois que eu ouvir a palavra da verdade. Que palavra da verdade que é esta? É o evangelho da vossa salvação. Morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Quando eu creio que eu morri com Cristo, que eu fui sepultado com Cristo, que eu ressuscitei com Cristo, Ele é a minha vida. Então este evangelho, ele me gerou. De outra forma, não tem possibilidade. Hoje, em nossos dias, nós estamos vendo uma mensagem estranha àquela que era pregada pelos apóstolos na igreja primitiva. Essa mensagem estranha, ela tem tomado conta das igrejas evangélicas na atualidade. Interessante, meus queridos e prezados ouvintes, é que os temas principais de sua mensagem giram em torno da importância, em torno da valorização e também da exaltação do homem. É a teomania, é a mania do homem de ser exaltado como Deus. Por isso que
mostrar a condição pecaminosa do homem à luz das Escrituras Sagradas, se tornou uma ofensa para o pecador. O pecador não quer ouvir a verdade da palavra de Deus. E muitos crentes que não são regenerados se escandalizam com a verdadeira mensagem da cruz, que regenera, liberta e salva o pecador da sua condição de filho do diabo. Porque a palavra fala em 1 João 3,8, a quem comete pecado é do diabo. É tão claro ali. E a gente pensa que é aos outros, mas se você fica aí cometendo pecado, você não é de Deus, você é do diabo. É que você está tão cego com a sua religião. Queridos, o humanismo ele tomou conta da situação e tem ditado as normas destes promotores de novidades. Interessante que muitas igrejas têm seguido fielmente a cartilha diabólica de seus ensinamentos. Porque quando Jesus mostrou aos seus discípulos a obra que ele veio realizar, que é o puro evangelho, o humanismo logo se levantou, impulsionado por Satanás. Vamos ver aqui um texto que vai mostrar essa verdade. Em Mateus, capítulo 16, os versículos 21 e 23, a Bíblia diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que Jesus aqui estava pregando para os seus discípulos? Que ele iria ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. Jesus pregou para eles o evangelho. Mas aí é que o humanismo, é que o diabo não quer essa palavra. Para a cruz, não. Aí Pedro começou a reprovar, dizendo: Senhor, isso de modo nenhum pode te acontecer, tem compaixão de ti. Jesus foi logo dizendo: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque você não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Esses são ensinos de demônios. Ensinos de demônios muitas vezes está recheado de Bíblia, mas sem a cruz. Sem a cruz. Ensino de demônios. Eles usam a Bíblia, mas negam o evangelho da cruz. Não querem. Vocês se lembram quando Jesus Cristo estava ali crucificado naquela cruz? Aqui aqueles transuentes, filhos do diabo, dizia para Cristo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos. Desce da cruz. Olha aqui o engano. Leia na sua Bíblia aí, em Mateus 27, versículo 40 e 42, que diz assim: aqueles que iam passando ali, né, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Está vendo aqui? O diabo não quer cruz, porque a cruz liberta o homem do seu pecado e o torna este homem pecador em santo. A cruz condena eu e você a sermos um homem e uma mulher santos de Deus. Queridos, cuidado quando as mensagens que nós ouvimos por aí não trazem a eficácia do evangelho da cruz. E as pessoas apegadas a um estilo de vida pecaminoso não suportarão esse tipo de pregação. A mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E chegou o tempo em que muitos não estão suportando esta doutrina sã. A palavra fala em 2 Timóteo, capítulo 4, os versículos 3 e 4, diz assim. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos,
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Está vendo aqui? Eles não querem ouvir a verdade da palavra de Deus, porque essa palavra, ela machuca, essa palavra, ela arranca de nós tudo aquilo que não presta. É necessário que a cruz opere profundamente em nossa vida, eliminando totalmente o nosso pecado, porque Jesus Cristo veio com uma finalidade de tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi lá na cruz, no seu corpo santo, que ele aniquilou, que ele destruiu a morte, destruiu o pecado. Ele nos tornou filhos de Deus em Cristo Jesus. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse transporte se deu pela cruz. Ah, meus irmãos, nós precisamos verdadeiramente crer nessa verdade da palavra. Ironicamente, as pessoas estão procurando hoje em dia os grandes mestres. Aliás, elas cercam-se de mestres, mas não aqueles que ensinam a sã doutrina. Porque se tudo neste mundo foi contaminado com a queda, o que é a sã doutrina? A sã doutrina é a pessoa e a obra de Cristo. É aquilo que ele é e realizou por cada um de nós, por amor lá naquela cruz. Romanos 5, verso 8, a Bíblia diz assim, que mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós quando eu e você éramos pecadores. E hoje o que você é? Se ele morreu por mim quando eu era pecador, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo. Hoje eu sou um filho de Deus em Cristo Jesus. Hoje eu sou um santo, porque através da obra da cruz, o Espírito Santo veio habitar dentro de mim. O Espírito de Deus veio habitar no coração de todo aquele que creu. Onde é que está escrito isso? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim. 1 Coríntios 3,16, fala assim a palavra. Não sabeis que sois santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Presta atenção, que aqui, em 1 Coríntios 3,16, diz que o Espírito de Deus habita em vós. E em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz assim. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Em 1 Coríntios 3,16 diz que o Espírito de Deus habita. Aqui é o Espírito Santo que habita. Mas falta uma. Se eu tenho o Espírito do Pai, se eu tenho o Espírito Santo, quem mais habita? O Espírito de Cristo. A palavra fala em Gálatas capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Está vendo? Nós temos, quando cremos na obra da cruz, quando cremos que morremos com Cristo, o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. E o Espírito de Cristo habita em nós. E isto é maravilhoso. Está vendo, meus queridos e amados ouvintes, que nós não podemos silenciar este evangelho? Hoje as pessoas escolhem mestres que lhe ensinem o que elas desejam ouvir. Ou seja, aquilo que satisfaz a coceira de seus ouvidos. Elas desejam aquilo que os faz sentir-se bem consigo mesmos. Pregadores que pregam a verdade, esses são rejeitados. Ajuntam ao redor de si uma porção de professoras que satisfazem os seus apetites insaciáveis e egoístas. O pregador que traz a mensagem que mais necessitam ouvir é aquele que eles menos gostam de ouvir. Por isso que os crentes buscam imprudentemente a revelação extrabíblica na forma de profecias e sonhos. Pregadores negam ou ignoram a realidade do inferno. E o evangelho moderno promete o céu sem uma vida de santidade e sem santificação.
ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14, a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E lá em 1 Pedro 1,15, a palavra fala assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Queridos, santo em todo o vosso procedimento. Nos seus procedimentos, lá no seu trabalho, o seu procedimento é um procedimento santo? O seu procedimento com o seu marido, com a sua esposa, é um procedimento santo? O seu procedimento quando você está sozinho é um procedimento santo? Amados, Deus tem prazer em santos, não é em crente. A Bíblia nunca vai dizer que Deus tem prazer nos crentes, porque os crentes não são regenerados. Porque para ser regenerado, tem que nascer de novo. E para nascer de novo, envolve uma cruz. E a palavra vai dizer que Deus tem prazer é nos santos. Abra sua Bíblia, lá no livro de Salmos, lá no capítulo 16, o versículo 3, a Bíblia diz assim. Salmos 16, verso 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Deus tem prazer em santo. E quem é que nos faz santos? Tem muita gente aí que se esforça para ser santo, né? Isso é engano. Quem nos faz, quem nos santifica é o próprio Senhor, não sou eu. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a Bíblia diz que é Deus quem vai nos santificar. Leia lá, vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 24 diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Está vendo? É o mesmo Deus da paz vos santifique. Não é você se santificando, é Ele santificando a mim e a você. É Cristo, é o Senhor quem vai nos santificar. Por isso que todo o nosso procedimento tem que ser santo. Agora, o homem, no seu estado natural, ele é possuidor de uma natureza maligna, e o homem, ele tem prazer no engano. A Bíblia vai dizer em Jeremias, capítulo 5, verso 31. Aqui em Jeremias 5, 31, a palavra de Deus vai mostrar que o homem gosta de ser enganado. Ele não quer ouvir a verdade, ele quer uma mensagem que satisfaz os seus ouvidos, o seu ego, mas quando é pregada a verdade para ele, quando mostra que ele é pecador, quando mostra que ele é um sujo no pecado, quando mostra que o pecador está atolado até o pescoço na lama do pecado, que o homem é imundo, ele não quer ouvir essa palavra. Ele vai procurar uma igreja que satisfaça ali os seus desejos malignos, porque a palavra de Deus diz que povo maligno é este que não querem ouvir as minhas palavras. E Jeremias 5:31 diz assim: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Está vendo aqui? Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. É o que deseja o meu povo. Ou seja, o povo de Deus gosta de ser enganado, porque não gosta de ouvir a palavra, porque a palavra dói, a palavra machuca, a palavra fere, mas a palavra cura. E nós estamos aqui para pregar a verdade, doa quem doer. Se fere, se machuca, se você não quiser ouvir, não é obrigado a ouvir. Mas se você quiser ser um liberto em Cristo, ser uma nova criatura, ser um filho de Deus, escute e considere e ore para que Deus então revele esta verdade ao seu coração. Porque o grande problema das pessoas hoje em dia é a falta de Cristo em suas vidas. E é nessa angústia de encontrarem uma resposta para o vazio que há em suas almas, elas acreditam cegamente em tudo que diz do púlpito. E elas esquecem de serem bereanas, conforme nos exorta Atos 17:11. Lá no livro de Atos 17:11,
vai mostrar um povo nobre. O que é um povo nobre? É um povo capacitado, é um povo especial, é um povo que, quando o pregador fala, eles examinam para ver se é de fato assim. Atos 17:11 diz a Bíblia: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Está vendo aqui? Eles não comiam gato por lebre. Eles examinavam as Escrituras sagradas. É um povo liberto, é um povo bereano, é um povo que não comia gato por lebre. Mas, infelizmente, este outro evangelho tem pregado por aí, tem encontrado guarida em muitos corações. Este evangelho que, por sinal, é um evangelho bem amigável, porque ele tem mantido as pessoas cegas para o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Queridos, o mundo ele está cansado de assistir ao teatro evangélico e necessita urgentemente de homens e mulheres comprometidos unicamente com esta verdade. O evangelho da graça é a única mensagem que, quando pregada no poder do Espírito Santo, pode libertar o homem do seu pecado. Atos 20:24 está escrito assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. O que é testemunhar o evangelho da graça? Sabe por que hoje as pessoas não testemunham que morreu e ressuscitou? Porque elas não têm o evangelho. São os evangélicos vazios do evangelho. Então, em vez disso, elas preferem dar testemunhos de curas. Ai, Deus curou meu ouvido. Ai, eu não escutava, agora eu escuto. Eu tinha uma dor nas costas, Deus me curou. Queridos, isso leva você para o inferno. Agora, o evangelho fala que na cruz você morreu com ele. Já estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este é o evangelho que salva e que liberta. E o apóstolo Paulo ele coloca esta mensagem aqui como a única verdade que o homem precisa ouvir para ser atingido pelo poder salvador de Deus. O homem ele só pode ser transformado pelo poder de Deus. E o poder de Deus para a salvação está no evangelho. Não existe outra mensagem para salvar o pecador. A Bíblia diz em Romanos 1,16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Há um evangelho que liberta, que salva, que restaura, que regenera. É que Cristo morreu e que eu também morri com ele. Por isso que o sacrifício de Cristo é revelador, pois quando eu contemplo a cruz, eu enxergo de maneira muito clara a malignidade e a sujidade do meu pecado. Porém, quando eu posso ver naquela cruz a maior expressão do amor e da graça de Deus para este mundo perdido, a cruz, meus irmãos, ela denuncia a hediondez do pecado humano, ao mesmo tempo em que anuncia a graça plena revelada em Cristo Jesus. E o amor desse Senhor chegou a um grau extremo quando ele incluiu na sua morte o miserável pecador e amante das trevas. Por isso que nós lemos em Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Assim como a nossa morte em Cristo é um fato, pois está registrado nas Escrituras, a nossa ressurreição também é uma realidade. Efésios 2,6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus revele essa verdade ao seu coração. Bom dia para vocês, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.
pela graça de Deus, livre eu sou, e a sua graça que me foi dada me libertou. Em Cristo Jesus eu pude ver a luz quando fui atraído, no seu corpo morri. Lá na cruz, no seu corpo eu morri, fui sepultado e renasci. Aleluia, Cristo vive, nova vida tenho em mim. Por Jesus fui resgatado do pecado e da morte, tudo feito e consumado. Por sua graça eu sou salvo, graças dou. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu amado